Muito bem, meus amigos, a TVinha, a TV de Dracena e também o Jornal Regional, nessa cobertura do evento Sicredi em Marília, um evento para a imprensa. E nós estamos aqui ao lado de Mauro Taliaferri, jornalista conceituadíssimo, nesse momento importante. Ontem, domingo, foi o dia da imprensa e esse evento aconteceu no sábado, um dia antes, né? Um grande evento para a imprensa de toda a região. Mauro, primeiro, uma satisfação, um prazer falar com você aqui na TVinha. Eu tenho certeza que essa palestra foi de grande importância para todos os companheiros. Desde uma imprensa segura, sem fake news, mas também saber pautar, saber olhar para o momento, né? Jornais que deixaram de ser impressos, hoje são jornais digitais, eletrônicos, como eu tenho um. As TVs no Facebook, nas plataformas Instagram, no TikTok. Olha, primeiro eu quero dizer que é um prazer, uma satisfação, uma honra. E eu tenho certeza que essa palestra acrescentou muito para mim e para toda a minha equipe. Muito obrigado, eu que agradeço, quero mandar um abraço para todo o seu público de Dracena, de toda a região. E é um prazer estar aqui, é um prazer estar entre colegas de profissão, é um prazer poder compartilhar um pouco da minha trajetória, daquilo que eu quero deixar como legado, daquilo que eu consegui pensar, refletir, ressignificar na minha vida, na minha carreira, e ao mesmo tempo também de poder conversar um pouco, trocar ideias sobre a nossa profissão, sobre o jornalismo, que, como você falou, vive um momento de muita transformação. Né? A minha palestra fala muito de transformação, fala muito de mudanças que a gente enfrenta ao longo da vida, e uma das grandes mudanças que a gente enfrentou foi toda a mudança das tecnologias da comunicação, que permitiram que hoje tantos e tantos veículos surjam no meio digital e possam trazer informação fidedigna, com credibilidade, a tanta gente, a todos os públicos aqui no Brasil e no mundo também. Acelerada pela pandemia. Acelerada pela pandemia, com outro ritmo. O ritmo do jornalismo mudou muito, né? Imagina, quando eu comecei o meu trabalho lá na Folha de São Paulo, eu conto para as pessoas, né? Eu chegava para trabalhar todo dia lá por volta da 1 da tarde, ligava para as minhas fontes, ia até os locais onde eu tinha que fazer as entrevistas, onde eu tinha que apurar os fatos, aí eu voltava para a redação, escrevia o meu texto, o editor lia, botava na página, mandava para a gráfica e aquilo só ia ser lido no dia seguinte de manhã. Hoje, gente, a gente está ao mesmo tempo em que o evento, o fato está acontecendo, você já está transmitindo aquilo para o mundo inteiro. Então, assim, é uma transformação no tempo do jornalismo, no tempo da apuração da notícia, no tempo da publicação da notícia, que é uma grande revolução na nossa profissão e que traz uma responsabilidade ainda maior, porque você tem menos tempo para refletir sobre o que você vai falar, para refletir sobre aquilo que você apurou, para que outras pessoas da tua empresa avaliem aquele material também. Então isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Ô Mauro, hoje não tem como você mais criar um jornal, fazer isso, né? Porque a notícia fica atrasada lá no dia seguinte, né? Com as redes sociais hoje. Inclusive, quando eu adquiri um jornal da cidade lá, um jornal de 36 anos, que é o Jornal Regional, ele continuava, mesmo no digital, circulando no dia seguinte, 6 da manhã. Eu falei, gente, peraí, essa notícia está atrasada, porque todo mundo já deu, eu não posso dar a notícia atrasada. Tem que circular no dia, então é uma das mudanças, né, Mauro? É a grande mudança. É a grande mudança que aconteceu do momento em que eu comecei a trabalhar lá em 1993 na Folha de São Paulo para a realidade de hoje. A grande mudança é essa. O que fazer com a periodicidade que era tão típica do jornalismo e que hoje não existe mais, né? Em espanhol, o jornalismo é periodismo, né? O jornal é o periódico, o jornalista é o periodista. Por causa disso, a gente tinha uma periodicidade, que foi essa que eu comentei, né? Você apurava, escrevia, publicava, só ia para a banca no dia seguinte de manhã cedinho, né? Não existe mais isso. Agora, os jornais entraram nesse dilema. Qual que é o meu papel agora como jornal impresso? Alguns foram para o caminho da análise, né? Então eu não sou mais aquele veículo que vai publicar o fato, eu vou publicar a análise, a opinião sobre o fato.
alguns veículos... Concluída, né? A notícia concluída e a opinião em cima daquela notícia. Então muitos foram por esse caminho, acharam nesse caminho ali uma forma de continuar relevantes. Mauro, eu queria que você só uma palhinha para a gente do que significa, né? O que significa esse monstro sagrado do jornalismo brasileiro. Fala um pouquinho da sua trajetória, já que você falou que começou na Folha de São Paulo lá atrás. Monstro sagrado é por sua conta, pelo amor de Deus. Mas sem dúvida. Olha, eu comecei na Folha em 93, né? Depois eu fui para a TV Globo, SBT, Record, Rede TV. Eu estruturei o jornalismo da Rádio Nova Brasil. Fiz lá um noticiário matinal, que durante uns 4 anos também, que foi um barato, eu adorava fazer. Também passei pela comunicação corporativa, trabalhei em agências de comunicação corporativa e hoje eu estou mais realmente no campo corporativo, dando treinamento para lideranças, dando consultoria de comunicação para empresas, fazendo palestras. A comunicação corporativa foi algo que também me seduziu bastante ao longo da minha carreira. Eu aprendi a fazer e vou falar, me tornou um melhor comunicador, me tornou um melhor jornalista também. As coberturas mais importantes que você fez? Rapaz, eu tenho medo até de ser injusto, mas assim, eu cobri tanta coisa, porque eu cobri esporte durante muito tempo, né? Eu comecei no esporte, cobri esporte durante muito tempo, então assim, eu fiz todas as competições que você pode imaginar. Mas, curiosamente, eu acho que a primeira cobertura de grande impacto que eu fiz foi ainda na Folha de São Paulo e foi em 95. Eu estava nos Estados Unidos para cobrir uma corrida e aconteceu um atentado violentíssimo num prédio do governo federal americano, muito antes de qualquer pessoa imaginar as Torres Gêmeas, num prédio do governo federal americano em Oklahoma. E o jornal imediatamente falou, olha, esquece a corrida, vai para lá. E eu cheguei em Oklahoma sem ter fonte nenhuma, né? Eu cheguei, caí totalmente de paraquedas, a cidade virada do avesso e tive que me virar. E foi a primeira vez que eu assinei um texto meu na capa da Folha de São Paulo. Então, para mim, me impactou, primeiro por ter sido a primeira cobertura de um fato que foi notícia no mundo inteiro. Segundo, porque para minha carreira foi um passo importante. Aquilo ali me deu um prestígio que eu não tinha até aquele momento. Então, eu me lembro muito dessa cobertura. Foi uma cobertura dolorida, porque você imagina tantas vítimas, foi um fato muito, muito grave, mas para mim acabou sendo um marco na minha carreira. Mais recentemente, já na Rede TV, eu participei de uma outra cobertura internacional, que foi o Panama Papers, que foi uma investigação que foi feita por jornalistas de cerca de 100 países a respeito de paraísos fiscais, e essa investigação ganhou o prêmio Pulitzer, que é um dos principais prêmios do jornalismo internacional. Então isso também foi uma cobertura e uma investigação que me deixou muito feliz. Que bacana falar com você. Acho que você tem história para contar hoje, amanhã e vai por aí por diante, mas tem outros companheiros também querendo falar com você. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Eu tenho certeza que os companheiros de imprensa, inclusive companheiros de Dracena também estão aqui, de fora da Paulista e de toda a região, né? Lá de Panorama até Brotas. É uma satisfação, a gente tem muito para aprender e, é claro, com quem sabe, né? O mestre aqui, Mauro Taliaferri. Muito obrigado, uma satisfação, uma honra. Eu que agradeço, um abraço para você e para todo o pessoal de Dracena.